onde a neve encontra o coração. A tempestade chegou sem aviso, como as melhores e piores coisas da vida. Marina sentia os flocos de neve grudarem em seus cílios, enquanto caminhava pela estrada deserta. Cada passo uma luta contra o vento que parecia querer empurrá-la de volta para onde começara sua jornada. O frio cortava através do casaco fino como lâminas invisíveis, transformando cada respiração em pequenas nuvens de vapor que desapareciam no ar cinzento. Suas botas gastas deixavam pegadas irregulares na neve acumulada, marcas de uma determinação que nem ela mesma sabia de onde vinha. Suas roupas encharcadas colavam no corpo como uma segunda pele gelada, e os dedos, já sem cor, mal conseguiam segurar as alças da mochila que pesava mais a cada metro percorrido. O mundo ao redor havia se transformado em uma aquarela borrada de tons de cinza e branco. A mochila pesava mais a cada metro. Dentro dela, cartas amareladas pelo tempo e fotografias desbotadas guardavam segredos de décadas, os únicos vestígios de um passado que ela viera desenterrar das ruínas do silêncio familiar. Um nome ecoava em sua mente como um mantra: Santiago Valverde. As montanhas ao longe desapareciam sob a névoa espessa, criando a sensação de que o mundo havia encolhido até se tornar apenas esta estrada, esta neve, este vento cortante que sussurrava ameaças em seus ouvidos. Ela puxou o gorro mais para baixo, protegendo as orelhas que já não sentiam mais o frio. Os faróis surgiram como dois olhos dourados na neblina, cortando através da cortina branca com uma luz que parecia quase sobrenatural. Uma caminhonete preta reduziu a velocidade e Marina sentiu o coração acelerar. Não por medo, mas por uma estranha sensação de inevitabilidade, como se este encontro sempre estivesse escrito em algum lugar do universo. O veículo parou ao seu lado, com um som abafado de pneus na neve. A janela desceu lentamente, revelando um homem de olhos cor-de-mel e barba por fazer, cabelos escuros ligeiramente molhados pela neblina. Algo em seu rosto transmitia uma força silenciosa, como montanhas antigas que resistem a tempestades há séculos. "Você vai congelar aí fora", disse ele, a voz grave cortando o som do vento como uma lâmina quente através de gelo. Havia preocupação genuína em seus olhos, mas também curiosidade. "Entre." Marina hesitou. Toda sua vida fora construída sobre camadas de cautela aprendida em anos de decepções. Mas o frio era mais forte que o medo, e algo na voz dele despertou uma confiança que ela não conseguia explicar. Ela abriu a porta e entrou, deixando para trás a tempestade lá fora para encontrar outra, mais sutil e perigosa, dentro do carro aquecido. O calor a atingiu como uma onda, tão intenso depois do frio que quase doeu. Ela fechou os olhos por um momento, apenas sentindo o alívio de estar protegida do vento cortante. Quando os abriu, encontrou o olhar dele no retrovisor interno, estudando-a com interesse não disfarçado. O calor do aquecedor abraçou Marina como um cobertor invisível feito de promessas de segurança. Ela tirou o gorro molhado, revelando cabelos castanhos que brilhavam com gotículas de neve derretida, algumas mechas escapando da trança desarrumada que tentava manter a aparência de controle. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio, mas pela proximidade inesperada deste homem que irradiava uma presença quase magnética. Ela as escondeu sob as pernas, tentando disfarçar a vulnerabilidade que sentia. "Santiago Valverde", disse ele, mantendo os olhos na estrada coberta de branco, mas ela percebeu a curiosidade em sua voz. O nome ressoou em Marina como um sino familiar, tocando em uma igreja distante, despertando memórias que ela não sabia que possuía. "Marina", respondeu simplesmente, guardando o sobrenome como um segredo valioso que ainda não estava pronta para compartilhar. "Obrigada por parar. Não sei o que teria feito se você não aparecesse." A caminhonete avançava devagar pela estrada que serpenteia entre pinheiros centenários cobertos de neve, cada árvore parecendo um soldado silencioso, montando guarda sobre segredos antigos. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de curiosidade mútua e uma tensão elétrica que nenhum dos dois conseguia ignorar. Santiago observava pelo retrovisor interno o reflexo dela,
Uma mulher que carregava segredos nos olhos verdes como folhas de primavera. Um rosto que misturava delicadeza e determinação de forma quase contraditória. Havia algo familiar em suas feições. Uma lembrança que dançava na periferia de sua memória como uma música esquecida. "Você não é daqui", comentou ele. Não como pergunta, mas como convite para que ela contasse sua história. Sua voz tinha a qualidade hipnótica de quem estava acostumado a ser ouvido, a comandar atenção sem precisar exigir. "Venho do norte. Estava tentando a vida por lá, mas as coisas..." Marina fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Não deram certo. Estou buscando respostas sobre minha família, sobre raízes que nunca conheci direito." "E você? Nasceu aqui?" perguntou ela, desviando o foco de si mesma. "Minha família está aqui há 3 gerações. Temos uma vinícola nas colinas, entre as montanhas." Sua voz carregava orgulho genuíno, mas também um peso que ela não conseguia identificar. Talvez solidão, talvez responsabilidade, talvez ambos. O painel do carro emitia uma luz suave que iluminava o perfil masculino dele, acentuando a linha forte do maxilar e a forma como suas mãos grandes seguravam o volante com confiança. Marina se pegou observando a forma como ele dirigia, com precisão, mas sem pressa, como alguém que conhecia cada curva da estrada. "Vinhos", murmurou ela. "Minha avó costumava falar sobre vinhedos. Dizia que eram lugares mágicos onde o tempo se movia diferente." Santiago sorriu pela primeira vez desde que a encontrara, e o sorriso transformou completamente seu rosto. Sua avó era sábia. Há algo sobre trabalhar com a terra, com as estações, que ensina paciência de uma forma que a cidade nunca consegue. A neve engrossou dramaticamente, transformando o mundo em uma aquarela borrada de branco e cinza, onde as formas familiares desapareciam em abstrações fantasmagóricas. Santiago reduziu ainda mais a velocidade, os músculos dos braços tensos, enquanto controlava o veículo na estrada cada vez mais traiçoeira. O vento balançava a caminhonete ocasionalmente, lembrando-os de que a natureza comandava aqui, não a tecnologia humana. Marina segurou discretamente a maçaneta da porta, não por medo dele, mas pela sensação de estar à mercê de forças maiores que ambos. "Conte-me sobre essas respostas que procura", disse ele, quebrando o silêncio que se estendera por quilômetros de estrada sinuosa. Havia algo na voz dele que a fazia querer confiar, abrir gavetas do coração que há anos mantinha trancadas. Marina sentiu o peso das palavras não ditas pressionando contra seu peito. "Minha avó morreu há 6 meses. Câncer fulminante. Em 3 semanas ela estava bem. Na 4ª estava partindo. Ela tocou a mochila inconscientemente. Antes de morrer, me deu estas cartas que guardava há décadas." "E essas cartas falam sobre família aqui?" "Falam sobre família que perdemos o contato há muito tempo, sobre brigas que duraram décadas, sobre orgulho que custou mais caro que qualquer pessoa imaginava." Marina olhou pela janela, onde flocos dançavam como fantasmas do passado. Às vezes as pessoas simplesmente desaparecem das nossas vidas, não é? Santiago sentiu uma pontada de reconhecimento, como se ela tivesse tocado uma ferida que ele pensava já ter cicatrizado. "Sim, desaparecem. Ou às vezes somos nós que as afastamos, convencidos de que estamos protegendo algo importante." A confissão ficou suspensa no ar morno do carro como incenso em uma igreja. Marina virou-se para estudar seu perfil. A linha forte do maxilar que falava de determinação, a forma como suas mãos seguravam o volante com precisão controlada, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que contava uma história que ela gostaria de conhecer. "Você fala como quem conhece essa dor intimamente", observou ela suavemente, a voz carregada de empatia genuína. "Todos conhecemos", respondeu ele, os olhos fixos na estrada que desaparecia sob a neve como uma metáfora da vida. "Você nunca vê muito além dos próximos metros. A questão é o que fazemos com ela, se deixamos que nos endureça ou nos ensine." O vento balançou a caminhonete novamente, mais forte desta vez, lembrando-os de que algumas tempestades acontecem fora e dentro ao mesmo tempo. Marina sentiu que estava prestes a descobrir algo importante sobre este homem, sobre ela mesma, sobre o destino que os trouxera juntos nesta estrada perdida. "E você?"
O que fez com sua dor? Perguntou ela, surpreendendo-se com a própria coragem. Santiago demorou para responder, como se pesasse cada palavra. Construí muros, muros altos, fortes, bem decorados por fora. Ele fez uma pausa. Só descobri recentemente que muros que nos protegem também nos isolam. O carro derrapou na curva fechada sem aviso prévio, as rodas perdendo aderência no asfalto gelado como se a própria estrada tivesse decidido se rebelar contra sua presença. Santiago girou o volante com movimentos precisos e experientes, mas a física venceu a experiência humana. Eles deslizaram em câmera lenta, o mundo girando suavemente ao redor deles como uma dança macabra entre metal e gelo, até pararem contra um monte de neve na lateral da estrada, com um impacto que foi mais susto que perigo real. O motor tossiu uma vez, um som doentio que ecoou na cabine silenciosa, e morreu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento lá fora, que parecia rir de sua situação com a crueldade casual da natureza. Você está bem? Santiago virou-se para Marina, as mãos ainda tremendo ligeiramente da adrenalina, a preocupação genuína substituindo qualquer constrangimento que pudesse sentir pela perda de controle do veículo. Sim, ela respondeu, embora o coração ainda batesse acelerado como um tambor de guerra. Ela olhou ao redor, avaliando a situação com olhos práticos. E agora? Santiago tentou ligar o motor várias vezes, o som de partida ecoando inutilmente na tempestade. Nada. Ele bateu levemente no volante, mais frustração que raiva. Então olhou pela janela para a tempestade que se intensificava como uma entidade viva, determinada a testar seus limites. Conheço essa região como a palma da minha mão. Há uma cabana de refúgio a cerca de 1 quilômetro daqui. Pastores usam no verão, mas é equipada para emergências como esta. A pé? Nessa tempestade? Marina olhou para fora, onde a visibilidade havia se reduzido a poucos metros. O vento uivava agora como um animal ferido. É melhor que esperar aqui. O frio vai piorar quando o sol se pôr completamente e ninguém vai passar por esta estrada até a tempestade passar. Pode ser dias. A realidade da situação pesou sobre eles como um cobertor molhado. Marina assentiu, reconhecendo a sabedoria em sua proposta, mesmo que cada fibra de seu corpo protestasse contra a ideia de sair do refúgio relativo do carro. Eles saíram do veículo, e imediatamente o vento cortou através de suas roupas como facas geladas feitas de gelo puro e malícia natural. Santiago tirou sua jaqueta de couro sem hesitação e colocou sobre os ombros de Marina, o gesto automático de alguém criado para proteger. Não posso aceitar isso, protestou ela, embora já sentisse o calor residual do corpo dele na jaqueta. Você vai congelar. Eu conheço esta região, sei o que esperar. Aguento melhor que você, disse ele, já começando a andar contra o vento. Suas palavras saíam em nuvens densas de vapor. Vamos, fique perto de mim, bem perto. Caminharam contra o vento que parecia determinado a empurrá-los de volta. Cada passo uma batalha individual contra elementos que não reconheciam distinções humanas de determinação ou necessidade. A neve acumulava em seus rostos, cegando-os momentaneamente e forçando-os a navegar mais pelo instinto que pela visão. Quando Marina tropeçou em uma pedra escondida sob a neve, Santiago a segurou instintivamente, seu braço forte envolvendo a cintura dela, puxando-a contra seu corpo. Por um momento, eles ficaram assim, respirando pesadamente, compartilhando o calor corporal enquanto a tempestade rugia ao redor deles como uma fera enciumada. A cabana surgiu da neblina como uma miragem feita de necessidade e esperança. Construída de troncos escuros e resistentes, com uma chaminé que prometia calor e segurança, era simples, mas solidamente construída para resistir aos caprichos da montanha. Santiago empurrou a porta pesada, que cedeu com um gemido prolongado de madeira velha que conhece muitas tempestades. O interior estava gelado, mas Mercifully livre do vento cortante que havia tornado cada passo uma tortura. Dentro, o ar estava imóvel e carregado do cheiro de madeira seca e uso esporádico. Havia uma lareira de pedra que dominava uma parede, pilhas cuidadosamente organizadas de lenha seca, mantas dobradas em um baú antigo de madeira escura e uma cama improvisada que prometia pelo menos um refúgio da dureza do chão.
Santiago imediatamente se dirigiu à lareira, suas mãos trabalhando com a eficiência de alguém que havia feito isso muitas vezes antes. Marina tirou a jaqueta encharcada dele, notando como o tecido havia absorvido parte da neve que agora derretia em pequenas poças no chão rústico. "Você precisa tirar essas roupas molhadas", disse ele sem olhar para trás, concentrado em alimentar o fogo nascente com gravetos secos e folhas que encontrou em uma cesta ao lado da lareira. "Há mantas ali. A hipotermia pode ser silenciosa, mas é mortal." Marina hesitou, a modéstia lutando contra o bom senso. Mas a voz dele carregava uma autoridade prática que não admitia discussão. Ela se dirigiu ao canto mais escuro da cabana e trocou a blusa molhada por uma manta macia que cheirava a lavanda e cuidado. O frio havia penetrado até seus ossos, como uma invasão completa, fazendo cada movimento doer de uma forma que ela nunca havia experimentado. Seus dedos estavam tão dormentes que mal conseguia segurar a manta ao redor do corpo. Quando se virou, encontrou Santiago sem camisa, alimentando metodicamente o fogo que começava a ganhar força. As chamas dançavam em sua pele, criando sombras que acentuavam os músculos de suas costas e braços, músculos desenvolvidos por anos de trabalho físico, não de academia. Ele não era apenas forte, era bonito de uma forma natural e sem artifícios, o tipo de beleza que vem de uma vida vivida em contato com elementos reais. Cicatrizes pequenas aqui e ali contavam histórias de trabalho árduo e acidentes menores, cada uma adicionando caráter ao invés de detrair. "O fogo vai demorar para aquecer o ambiente todo", disse ele, finalmente se virando para encará-la. Seus olhos avaliaram rapidamente o estado dela sem malícia, apenas preocupação profissional. "Você está tremendo muito, perigosamente muito." Era verdade. Mesmo enrolada na manta, Marina não conseguia parar de tremer. O frio parecia ter criado raízes em seu corpo e suas forças estavam se esvaindo rapidamente. Santiago se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. "Preciso te aquecer. Calor corporal é mais eficiente que o fogo agora. É uma questão de sobrevivência, não de intimidade." Ele se sentou cuidadosamente ao lado dela na pequena cama improvisada, abrindo os braços em um convite silencioso. Marina olhou em seus olhos e viu apenas cuidado genuíno, livre de qualquer intenção que não fosse preservar a vida dela. Elas se aninharam contra ele hesitantemente no início, depois com gratidão crescente, e o calor de seu corpo se espalhou através da manta como uma onda morna que trouxe não apenas conforto físico, mas uma sensação de segurança que ela não sentia há anos. Pela primeira vez em horas ela parou de tremer. Pela primeira vez em meses se sentiu verdadeiramente protegida. O fogo crepitava suavemente, criando uma atmosfera íntima na pequena cabana que contrastava dramaticamente com a fúria da tempestade lá fora. Marina sentia o peito de Santiago subir e descer com sua respiração calma e controlada, um ritmo que gradualmente sincronizou com o dela. O perfume dele, uma mistura complexa de madeira, terra úmida e algo indefinivelmente masculino que parecia fazer parte de sua essência, a tranquilizava de uma forma que ela não conseguia explicar. Era como se seu corpo reconhecesse algo em nível primitivo, celular. As sombras dançavam nas paredes de madeira, criando um teatro de luz e escuridão que transformava a cabana simples em algo quase mágico. O vento lá fora havia se tornado uma trilha sonora distante para a intimidade crescente entre eles. "Por que você realmente veio aqui?" perguntou ele, a voz baixa reverberando em seu peito de uma forma que ela sentia tanto quanto ouvia. "E não me diga que é só sobre família perdida. Há algo mais." Marina fechou os olhos, reunindo coragem que não sabia que possuía. O calor dele, a segurança de seus braços, a sensação de estar protegida pela primeira vez em tanto tempo, tudo isso conspirava para quebrar as defesas que ela havia construído ao longo de anos. "Minha avó se chamava Helena Valverde", disse ela finalmente, as palavras saindo como confissão em um confessionário. Sentiu o corpo dele enrijecer sob o dela, cada músculo se tensionando como se tivesse levado um choque elétrico. O silêncio se estendeu por longos segundos que pareceram horas,
quebrado apenas pelo estalido ocasional da lenha e o uivo distante do vento. Helena era minha tia, disse ele finalmente, a voz carregada de emoções que ele estava claramente lutando para controlar. Ela partiu há mais de 20 anos, depois de uma briga terrível com meu pai. Uma dessas brigas que destroem famílias inteiras. Ela nunca parou de falar da família, dos vinhedos, de como sentia falta de casa. Marina se afastou um pouco para olhar em seus olhos, procurando sinais de rejeição ou aceitação. Ela morreu querendo fazer as pazes, querendo que a família soubesse que o amor nunca morreu, apenas ficou enterrado sob camadas de orgulho. Santiago passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela estava começando a reconhecer como sinal de que ele estava processando informações emocionalmente complexas. Então você é minha prima. Prima de segundo grau. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 5 anos. Marina tocou o rosto dele gentilmente, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Ela me mandou vir aqui não só para conhecer a família, mas para trazer isto. Ela se levantou com reluctância, deixando o calor de seus braços para buscar a mochila. De dentro dela, retirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, com a letra familiar de Helena escrita com cuidado na frente. Para meu irmão Roberto, com todo o amor que nunca consegui expressar. As mãos de Santiago tremeram ligeiramente ao pegar o envelope, como se estivesse segurando algo frágil e infinitamente precioso. Ele morreu no ano passado, disse, a voz embargada por emoções que ele havia guardado por muito tempo. Então talvez seja para você receber. Talvez sempre tenha sido. Santiago segurou a carta contra o peito, como se pudesse sentir o amor da tia através do papel amarelado e das palavras ainda não lidas. A luz do fogo dançava em seu rosto, revelando lágrimas que ele não tentou esconder. A primeira vez que Marina o via verdadeiramente vulnerável. Ela costumava me levar para colher uvas quando eu era criança, murmurou, a voz distante com memórias que haviam permanecido enterradas por décadas. Dizia que eu tinha mãos gentis para o trabalho, que as plantas respondiam ao meu toque. Depois da briga, foi como se ela nunca tivesse existido. Marina se ajoelhou ao lado dele na cama improvisada, a manta escorregando ligeiramente de seus ombros. Ela guardou todas as fotos da família. Havia um álbum inteiro só de você, desde bebê até adolescente. Ela falava de você como se tivesse te visto ontem. A briga foi sobre dinheiro, terras, herança, todas essas coisas que parecem tão importantes na época. Santiago balançou a cabeça, o arrependimento evidente em cada linha de seu rosto. Meu pai era orgulhoso demais para ceder, e ela era teimosa demais para voltar. 2 Valverde sendo Valverde. E agora? Marina tocou sua mão, a pele dela ainda fria contra o calor dele. Santiago abriu cuidadosamente o envelope, tratando-o como se fosse feito de vidro antigo. A letra tremida de Helena cobria 2 páginas de papel delicado, cada palavra escrita com o cuidado de alguém que sabia que eram as últimas que poderia dirigir à família que amava. Conforme lia, suas expressões mudavam como as estações, surpresa dando lugar à dor, dor se transformando em alívio, alívio florescendo em algo que parecia paz. Marina observou cada mudança, sentindo como se estivesse testemunhando um milagre silencioso. Ela diz que me ama, disse ele finalmente, a voz quebrada, mas também liberta. Que nunca parou de amar nossa família, que pensava em nós todos os dias. Que o orgulho foi o único vencedor da briga, e que ela lamenta cada dia perdido. Marina tocou sua mão novamente, desta vez entrelaçando os dedos. Ela me fez prometer que diria a você: o vinho mais doce nasce das vinhas que conhecem tanto sol quanto tempestade. Santiago riu através das lágrimas, o som ecoando na cabana como música. Era o ditado favorito dela. Ela costumava dizer isso toda vez que passávamos por dificuldades na propriedade. Eles ficaram em silêncio, absorvendo o peso e a beleza do momento. O fogo estalava suavemente, e lá fora a tempestade parecia estar diminuindo, como se o universo reconhecesse que algo importante havia sido curado aqui. Você trouxe minha tia de volta para casa, disse ele, olhando nos olhos verdes dela, com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma.
Como posso te agradecer por isso? Não precisa me agradecer. Precisava fazer isso. Helena merecia que sua história fosse contada, que seu amor fosse entregue. Santiago dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da calça. Ela não apenas trouxe perdão, ela trouxe você. Marina levantou-se e caminhou até a pequena janela da cabana, onde flocos de neve ainda dançavam contra o vidro como pensamentos inquietos. A tempestade havia diminuído significativamente, e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Ela respirou fundo antes de se virar. O peso de um segredo guardado há meses pressionando contra seu peito como uma pedra. Santiago permanecia sentado na cama, observando-a com atenção crescente, como se pudesse sentir a mudança na atmosfera da cabana. Há algo mais que preciso te contar, disse ela, a voz hesitante mas determinada. Algo que mudou tudo para mim e que pode mudar a forma como você me vê. Santiago se levantou e se aproximou, intrigado pela mudança súbita em seu tom e postura. Pode me dizer qualquer coisa, Marina. Depois de hoje, depois desta carta, sinto que posso enfrentar qualquer verdade. Quando Helena me criou, ela nunca escondeu que eu era adotada. Sempre foi transparente sobre isso. Disse que era algo para celebrar, não esconder. Marina tocou o colar simples que usava no pescoço, um hábito nervoso que Santiago estava começando a reconhecer. Mas só antes de morrer, quando já estava muito fraca, ela me contou toda a verdade. Que verdade? Santiago perguntou suavemente, aproximando-se mais. Meus pais biológicos, eles não morreram em um acidente. As palavras saíram como uma confissão arrancada de lugar profundo e doloroso. Eles me abandonaram quando eu tinha 2 anos. Helena me encontrou em um orfanato público, uma criança magra e assustada que ninguém queria. Santiago sentiu algo se contrair em seu peito, uma mistura de raiva pelos pais que abandonaram esta mulher extraordinária e admiração por Helena, que viu valor onde outros viram apenas fardo. Ela decidiu me criar como se fosse sua neta de sangue, inventou a história do acidente para me proteger da dor da rejeição. Lágrimas brilharam em seus olhos como diamantes à luz do fogo. Mentiu por 20 anos para que eu nunca me sentisse indesejada. Santiago a puxou para seus braços sem hesitação, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso não muda nada do que você é, disse ele firmemente. Muda tudo! Eu vim aqui pensando que era família de verdade, que tinha direito a essas histórias, a este lugar. Sua voz quebrou. Mas sou só uma estranha que Helena acolheu por bondade. Não tenho sangue Valverde, não tenho direito a nada disso. Olha para mim, disse ele, levantando o queixo dela com delicadeza, forçando-a a encontrar seus olhos. Família não é só sangue, é escolha, é amor incondicional, é cuidado que persiste através dos anos e das distâncias. Mas eu não tenho direito nenhum a esta história, a estas terras, a você. Você tem o direito que Helena te deu quando escolheu te amar, o direito que eu te dou agora quando escolho te aceitar. Santiago segurou o rosto dela entre as mãos grandes e calejadas. Você é família, Marina. Do jeito que realmente importa. Pelo amor, não pelo sangue. Marina olhou nos olhos dele, procurando sinais de falsidade ou piedade, mas encontrou apenas sinceridade absoluta. Como pode ter tanta certeza? Porque Helena era a pessoa mais sábia que conheci. Se ela escolheu você, se ela te amou como neta, então você é neta. Se ela confiou em você para trazer sua história de volta para casa, então você é quem deveria estar aqui. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, não carregado de tensão ou expectativa, mas de aceitação e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. O amanhecer trouxe um mundo completamente transformado pela magia silenciosa da neve. Cada superfície estava coberta com um manto branco pristino que fazia tudo parecer novo, limpo, cheio de possibilidades inexploradas. O sol nascia pintando as montanhas distantes de rosa e dourado, criando um espetáculo que tirava o fôlego. Santiago e Marina caminharam de volta à estrada em silêncio confortável, os pés afundando na neve fofa que crunchia musicalmente sob cada passo. O ar estava cristalino e frio,
Cada respiração, uma pequena nuvem de vapor que desaparecia rapidamente no ar rarefeito da montanha. Encontraram um agricultor local que os ajudou a desatolar a caminhonete. Um homem de idade indefinida com mãos calejadas e sorriso gentil que fez o trabalho sem perguntas, apenas com a solidariedade natural de quem vive em lugar onde vizinhos dependem uns dos outros. "Vem comigo", disse Santiago enquanto dirigiam pelas estradas familiares que ele conhecia desde criança. "Quero te mostrar o que Helena deixou para trás, o legado que ela nunca pôde ver florescer." A vinícola Valverde se estendia pelas colinas como um quadro impressionista pintado pela mão do tempo e do cuidado humano. Vinhas organizadas em fileiras geométricas perfeitas desciam pelas encostas. Uma casa principal de pedra e madeira que falava de gerações de trabalho árduo. Barris envelhecidos guardando segredos líquidos de safras passadas. Marina saiu da caminhonete em silêncio, absorvendo a beleza do lugar que Helena havia descrito em histórias noturnas, mas que as palavras nunca conseguiram capturar completamente. O ar cheirava a terra úmida e promessas de primavera, mesmo sob o manto branco da neve recente. "Helena plantou estas videiras aqui", disse Santiago, apontando para uma seção específica do vinhedo que estava visivelmente separada das outras, como se tivesse sido cuidada de forma diferente. Disse que eram especiais, que dariam o vinho mais doce da região. Trouxe as mudas de uma viagem à França, guardou como tesouro. E deram. Marina se aproximou das plantas, tocando os galhos dormentes com reverência. "Nunca descobrimos. Depois que ela foi embora, meu pai as abandonou. Achava que eram amaldiçoadas, que trariam má sorte." Santiago caminhou entre as plantas negligenciadas, o arrependimento evidente em cada passo. Mas olha só, mesmo sob a neve, era possível ver que as vinhas estavam vivas, dormentes mas resistentes, os galhos mostrando sinais de vigor que anos de negligência não conseguiram extinguir. Esperando pela primavera, esperando por mãos que soubessem cuidar. "Elas sobreviveram", murmurou Marina, tocando um galho com a delicadeza de quem toca algo sagrado. "Mesmo abandonadas, mesmo esquecidas, elas sobreviveram." "Como o amor que Helena tinha por esta família", disse Santiago, sua voz carregada de significados múltiplos. "Enterrado sob anos de silêncio, mas nunca morto. Apenas esperando pela pessoa certa para fazê-lo florescer novamente." Marina olhou ao redor da propriedade, vendo não apenas o que era, mas o que poderia ser com cuidado e dedicação. "Posso ficar? Por um tempo, digo. Para ajudar com as vinhas de Helena, para aprender sobre este lugar que ela amava tanto?" Santiago sorriu, e foi como o sol aparecendo depois da tempestade mais longa de sua vida. "Eu estava esperando que você perguntasse. Na verdade, estava torcendo para que quisesse ficar." Os dias que se seguiram foram de descoberta e trabalho árduo, cada manhã trazendo novas revelações sobre a propriedade e sobre eles mesmos. Marina se instalou no quarto de hóspedes da casa principal, um espaço aconchegante com vista para as vinhas de Helena e janelas que captavam a primeira luz do dia. Ela acordava antes do amanhecer, determinada a honrar a memória da mulher que a criara, através do cuidado meticuloso com cada planta, cada folha, cada galho que Helena havia tocado anos antes. Suas mãos se sujavam de terra, mas ela sentia como se estivesse finalmente tocando sua própria história. Santiago a ensinou sobre viticultura com paciência de professor nato, explicando como ler os sinais da terra, como entender as necessidades sutis de cada variedade de uva, como o clima e o solo conversam em uma linguagem que poucos aprendem a falar fluentemente. Marina absorvia tudo com fome de conhecimento que surpreendia ambos, suas mãos se adaptando ao trabalho como se tivessem memória genética do que fazer. Helena havia ensinado jardinagem básica, mas isto era diferente. Era arte e ciência combinadas em harmonia perfeita. "Você tem jeito natural para isso", observou Santiago uma manhã, vendo-a podar um galho com precisão instintiva que veteranos levam anos para desenvolver. "É como se as plantas respondessem ao seu toque. Helena me ensinou que plantas são como pessoas. Precisam de atenção individual, paciência infinita e amor incondicional para florescer.
Marina limpou o suor da testa com o dorso da mão suja. Ela dizia que jardinagem era meditação ativa. Trabalhavam lado a lado durante o dia, desenvolvendo um ritmo natural de cooperação, e à noite se sentavam na varanda da casa principal, compartilhando histórias sobre Helena e planejando o futuro das vinhas especiais que haviam se tornado símbolo de reconciliação familiar. Marina trouxe mudanças sutis mas significativas à propriedade. Sugeriu métodos orgânicos de cultivo que havia aprendido em livros e cursos online. Criou um sistema de irrigação mais eficiente usando gravidade e topografia natural. Até mesmo redesenhou a disposição de algumas plantas para otimizar a exposição solar durante diferentes estações. "Você está transformando este lugar", disse Santiago uma noite, observando-a fazer anotações detalhadas em um caderno que havia se tornado sua bíblia de viticultura. Não apenas as vinhas, mas toda a atmosfera da propriedade. "Nós estamos transformando", corrigiu ela, olhando para ele com gratidão genuína. "Você me deu conhecimento e confiança. Eu trouxe perspectiva nova e energia fresca. É parceria verdadeira." Santiago observou seu perfil iluminado pela luz suave da varanda, notando como os meses de trabalho ao ar livre haviam dourado sua pele e como a confiança crescente mudava toda sua postura. Nos últimos meses, algo havia mudado nele também. A solidão que carregava como peso constante havia diminuído gradualmente. A casa se sentia viva novamente, cheia de conversas animadas, planos futuros e risos que ecoavam pelos corredores que haviam permanecido silenciosos por anos. Era como se a presença de Marina tivesse acordado não apenas as vinhas dormentes, mas a própria alma da propriedade. "Marina", disse ele suavemente, escolhendo palavras com cuidado. "Você sabe que não precisa mais provar nada, não é? Você já é parte deste lugar, desta família. Já provou que Helena estava certa sobre você." Ela sorriu, mas ele percebeu uma sombra familiar em seus olhos. A insegurança profunda que anos de abandono infantil haviam plantado em solo fértil. "Às vezes ainda me sinto como uma intrusa bem intencionada." "Então deixa eu te mostrar o quanto você pertence aqui", disse ele, levantando-se e estendendo a mão. "Vem comigo." A primavera chegou como uma explosão de vida que transformou completamente a paisagem da propriedade. As vinhas de Helena brotaram com vigor surpreendente, como se tivessem estado apenas esperando pelas mãos certas para despertar de um sono profundo e necessário. Marina passava horas entre elas, cantarolando baixinho melodias que Helena costumava cantarolar enquanto cozinhava, suas mãos trabalhando com confiança crescente entre folhas novas e galhos que prometiam abundância futura. As mudanças eram visíveis não apenas nas plantas, mas em toda a propriedade. Flores silvestres que ninguém havia plantado começaram a aparecer entre as fileiras de vinhas, como se a terra estivesse celebrando o retorno do cuidado amoroso. Santiago a observava da varanda todas as manhãs, o coração apertando com uma emoção que ele ainda não tinha coragem total de nomear, mas que crescia como as plantas sob cuidado de Marina, constante, forte, inevitável. Marina não era apenas bonita, ela era vital de uma forma que trazia cor e energia para cada canto da propriedade que tocava. Sua presença havia mudado não apenas o aspecto físico do lugar, mas toda a atmosfera emocional. "As uvas vão estar prontas para a colheita no outono", disse ela uma tarde, aproximando-se da varanda com as mãos sujas de terra e um sorriso radiante que iluminava todo o seu rosto. Helena ficaria orgulhosa de ver como elas responderam ao cuidado. "Helena ficaria orgulhosa de você", respondeu ele, resistindo ao impulso crescente de tocar o rosto dela, de limpar a mancha de terra em sua bochecha esquerda. "Do que você se tornou, do que trouxe para este lugar. Você acha que ela sabia? Que planejou tudo isso?" Marina se sentou na cadeira ao lado dele, ainda ofegante do trabalho. "Que nos encontraríamos assim, que eu acabaria ficando." Santiago considerou a pergunta pensando na Helena que conhecera. Sempre 3 passos à frente de todos, sempre vendo conexões que outros perdiam. Acho que ela esperava. Helena sempre foi mais sábia sobre pessoas do que qualquer um dava crédito. Naquela noite, prepararam jantar juntos na cozinha rústica da casa principal, um ritual que havia se desenvolvido naturalmente ao longo dos meses.
Marina cozinhava com a mesma paixão com que cuidava das plantas, criando sabores que complementavam os vinhos de Santiago, de forma quase mágica. A cozinha se enchia de aromas que misturavam especiarias, vinho e algo indefinível que era puramente Marina. Uma mistura de energia feminina e cuidado maternal que a casa havia sentido falta por décadas. "Você poderia abrir um restaurante", brincou ele, saboreando o prato que ela preparara com ingredientes da própria propriedade. "Seria sucesso garantido na região." "Não quero cozinhar para estranhos", disse ela, corando ligeiramente de uma forma que ele achava irresistível. "Gosto de cozinhar para pessoas que importam, para pessoas que apreciam não apenas o sabor, mas o amor que vai em cada prato." O comentário pairou no ar entre eles, carregado de significado não verbalizado, mas sentido por ambos. Santiago se levantou e foi até a janela grande da cozinha, olhando as vinhas sob a luz dourada do pôr do sol. "Marina", disse ele sem se virar, a voz mais baixa que o normal, "você pretende ficar? Para sempre, digo? Ou isto é só uma pausa na sua vida antes de seguir em frente?" Ela se aproximou silenciosamente, ficando ao lado dele na janela, ambos observando as vinhas que haviam se tornado símbolo de tudo que compartilhavam. "Isso depende de várias coisas." "De quê?" Ele se virou para encará-la, e o que viu em seus olhos espelhou exatamente o que sentia. Uma mistura de amor, medo e esperança. "De você querer que eu fique. De verdade querer, não apenas por gratidão ou conveniência." Sua voz era suave, mas firme. "E de você estar pronto para o que isso significaria." Santiago sentiu como se estivesse no precipício de uma decisão que mudaria tudo. "Eu não quero apenas que você fique", disse ele, a voz rouca de emoção. "Eu preciso que você fique. Preciso de você de uma forma que vai muito além de trabalho ou família." A colheita chegou com a glória dourada do outono. Cada folha das vinhas se transformando em tons de vermelho e amarelo, que competiam com os mais belos quadros da natureza. Marina e Santiago trabalharam lado a lado, colhendo as uvas especiais de Helena com reverência e expectativa que haviam construído ao longo de meses de cuidado dedicado. Os frutos eram perfeitos, grandes, doces, complexos em sabor, prometendo um vinho que honraria não apenas a memória de Helena, mas todo o amor que havia sido investido em cada galho, cada folha, cada cacho que agora colhiam com mãos cuidadosas. "Nunca vi uvas assim", disse Santiago, segurando um cacho perfeito à luz dourada da tarde. "É como se elas tivessem absorvido não apenas sol e chuva, mas também todo o amor que você colocou nelas." Marina sorriu, limpando o suor da testa com o dorso da mão suja de terra e suco de uva. Helena sempre dizia que o amor era o ingrediente secreto de tudo que vale a pena na vida. Eles prensaram as uvas juntos na tarde seguinte, seus corpos se movendo em harmonia perfeita, criando uma dança íntima de trabalho e proximidade que falava de meses de cooperação e crescimento mútuo. O suco cor de rubi escuro correu pelos equipamentos como promessas líquidas de algo extraordinário. A adega se encheu do aroma rico e complexo da fermentação começando, um perfume que prometia magia engarrafada. Marina observava fascinada o processo que transformaria fruta simples em algo transcendente. Quando terminaram, o sol se punha atrás das montanhas distantes, pintando o céu de cores que rivalizavam com o vinho nascente. Roxos profundos, vermelhos intensos, dourados que pareciam feitos de luz líquida. Santiago segurou as mãos sujas de Marina entre as suas, notando como elas haviam mudado nos meses de trabalho, mais fortes, mais calejadas, mas também mais bonitas pela evidência do amor que haviam dado às plantas. "Há meses quero te dizer algo", começou ele, o coração batendo forte o suficiente para que ela pudesse sentir através das palmas das mãos dele. "Algo que vai além de gratidão ou amizade ou mesmo família." "Eu sei", disse ela suavemente, olhando diretamente em seus olhos. "Eu também sinto. Há semanas que sinto. Não é só gratidão ou familiaridade", continuou ele, precisando dizer as palavras mesmo sabendo que ela entendia. "É amor. Amor profundo, completo, do tipo que muda tudo." Marina se aproximou, apoiando a testa na dele, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço íntimo. "Eu te amo, Santiago. Não como prima distante, não como amiga grata.
Te amo como mulher ama um homem, completamente sem reservas. Mesmo sabendo que isso complica tudo, que transforma nossa parceria em algo muito mais arriscado, especialmente por isso. Ela riu baixinho, o som ecoando na adega silenciosa. Helena costumava dizer que as melhores coisas da vida nunca são simples, que valem a pena exatamente porque exigem coragem. Santiago a beijou então, suave no início, como quem testa terreno desconhecido, depois com toda a paixão contida de meses de desejo cuidadosamente reprimido. O gosto dele era vinho e promessas, terra e ternura, futuro e presente misturados em perfeita harmonia. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio e alegria pura. O amor que haviam guardado finalmente tinha permissão para existir livremente. "Casa comigo", disse ele sem rodeios, as palavras saindo com a simplicidade de verdade absoluta. "Seja minha esposa, minha parceira em tudo, trabalho, vida, sonhos, desafios." "Sim", respondeu ela imediatamente, como se não houvesse outra resposta possível em todo o universo. "Sim, 1000 vezes sim." 5 anos depois, a vinícola Valverde era reconhecida em toda a região e além pelas qualidades excepcionais de seus vinhos, especialmente o Helena, o vinho feito das uvas especiais que havia se tornado lenda local e orgulho internacional. O vinho havia ganhado prêmios em competições nacionais e internacionais, desenvolvendo uma fila de espera de anos e uma reputação que atraía enólogos experientes de diferentes países que vinham aprender os segredos de sua produção. Marina, agora, Marina Valverde oficialmente e de coração, estava na varanda expandida da casa principal, observando seus 2 filhos brincarem entre as vinhas como ela e Santiago haviam feito quando eram crianças em lugares diferentes. Carlos, de 3 anos, tinha os olhos mel característicos do pai e a determinação silenciosa da mãe, já mostrando interesse precoce pelas plantas que tocava com mãos gentis. Helena, de apenas 1 ano e meio, engatinhava entre as plantas com curiosidade insaciável, explorando cada folha como se fosse um tesouro. "Eles vão crescer sabendo exatamente onde pertencem", disse Santiago, abraçando a esposa por trás, as mãos repousando no ventre onde uma terceira criança começava a crescer. "Sem dúvidas sobre família ou identidade. E sabendo que família é feita de amor consciente, não apenas de sangue compartilhado", acrescentou Marina, apoiando-se no peito forte dele. Helena estaria tão orgulhosa de ver o que cresceu de suas sementes. A propriedade havia se expandido significativamente. Além dos vinhedos originais e ampliados, agora tinham um pequeno restaurante que Marina gerenciava com paixão, servindo pratos criados especificamente para harmonizar com os vinhos locais. Turistas vinham de lugares distantes para experimentar não apenas os sabores únicos, mas a história de amor e reconciliação que temperava cada refeição, cada gole de vinho, cada momento passado na propriedade. O restaurante se tornara destino gastronômico reconhecido, mas Marina nunca perdeu o foco no que realmente importava: criar experiências que conectassem pessoas à terra, à família, ao amor que pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. "Você acha que Helena sabia?", perguntou Marina, a mesma pergunta que havia feito anos antes, mas agora com a sabedoria de quem viveu a resposta. "Tenho certeza absoluta que sim", respondeu Santiago, beijando o topo da cabeça dela. "Ela plantou essas vinhas sabendo que algum dia alguém viria cuidar delas com amor verdadeiro. Ela plantou esperança e paciência." No jardim memorial que haviam criado, uma lápide simples de pedra local marcava o local onde haviam espalhado as cinzas de Helena, trazidas com carinho reverente do norte. Helena Valverde, que sempre soube que o amor verdadeiro encontra um jeito. Carlos correu até eles, as mãos pequenas cheias de uvas que havia colhido sozinho, o orgulho infantil brilhando em seus olhos dourados. "Mamãe, posso comer? Estão doces." Marina se agachou para ficar na altura do filho, arrumando seus cabelos bagunçados pelo vento. "Pode, meu amor. Mas primeiro, o que a vovó Helena dizia sobre as uvas?" "Que elas guardam o sol e a chuva e o amor para dividir com a gente quando precisamos", recitou o menino com seriedade adorável. "Isso mesmo", disse ela, beijando sua testa pequena. "E o que mais ela dizia?"
que amor verdadeiro é igual vinho bom. Fica melhor e mais forte com o tempo. Santiago sorriu, vendo sua própria filosofia de vida refletida nas palavras simples do filho. Helena continuava ensinando através das gerações, sua sabedoria passando adiante como herança mais valiosa que terras ou dinheiro. 20 anos haviam passado como estações em um vinhedo próspero, cada uma trazendo sua própria beleza específica e seus desafios únicos, mas todas contribuindo para algo maior e mais belo que a soma de suas partes individuais. Marina, agora com cabelos grisalhos que brilhavam prata ao sol da tarde, caminhava pelas vinhas expansivas com sua neta recém-nascida nos braços, a quarta geração a tocar estas plantas que Helena havia trazido da França décadas antes. Carlos havia se tornado um enólogo respeitado e inovador, continuando a tradição familiar com técnicas modernas que honravam métodos antigos. Helena havia escolhido ser chefe executiva, transformando o pequeno restaurante em um destino gastronômico internacionalmente reconhecido. Ambos tinham famílias próprias agora, enchendo a casa principal de risos infantis, conversas animadas e histórias que se sobrepunham em harmonia multigeracional. A propriedade havia se tornado um lugar onde o passado e o futuro conversavam em perfeita harmonia. Santiago, aos 65 anos, mantinha a postura ereta e os olhos espertos de sempre, embora as mãos mostrassem as marcas honoráveis de décadas trabalhando a terra que amava. Ele observava a esposa com a mesma admiração e paixão do primeiro dia. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ele, a pergunta familiar de tantos anos juntos, mas que sempre recebia resposta ligeiramente diferente conforme cresciam e mudavam. "De quê? De ter sido abandonada em um orfanato quando era pequena? De Helena ter inventado uma história sobre meus pais? De ter caminhado naquela tempestade terrível?" Marina balançou a cabeça, sorrindo com sabedoria adquirida. "Cada dor, cada dificuldade me trouxe exatamente até aqui. Como poderia me arrepender do caminho que me deu tudo isso?" Eles se sentaram no banco entalhado que Santiago havia construído sob a oliveira plantada no dia do casamento. A árvore agora oferecia sombra generosa e frutos abundantes, seus galhos estendidos como braços acolhedores que abençoavam gerações. "Sabe o que aprendi em todos esses anos?" disse Marina, ajeitando a neta adormecida que seria batizada com o nome de Helena em honra à matriarca que havia tornado tudo possível. Que tempestades não vêm para nos destruir, vêm para nos mostrar exatamente do que somos feitos. E do que somos feitos, afinal? De resistência que não sabíamos que possuíamos. De amor que cresce mais forte quando testado. De esperança que se recusa a morrer, mesmo quando tudo parece perdido e impossível. O vento soprou gentil através das vinhas maduras, carregando o perfume complexo de uvas prontas para a nova safra e promessas de vinhos que ainda estavam por nascer. Ao longe, seus netos brincavam sob supervisão carinhosa dos pais, suas vozes se misturando com o som dos pássaros e o murmúrio eterno das folhas. "Helena sabia de tudo", disse Santiago finalmente, a certeza absoluta na voz envelhecida, mas ainda forte. "Sabia o que exatamente?" "Que o amor verdadeiro é como estas vinhas, pode ser negligenciado por anos, pode parecer morto durante invernos rigorosos, mas com cuidado paciente e fé persistente, sempre volta a florescer mais forte que antes." Marina apoiou a cabeça no ombro do marido, sentindo o peso doce e satisfatório de uma vida bem vivida, de escolhas certas feitas mesmo quando o caminho não estava claro. E que às vezes, as tempestades mais frias e assustadoras nos levam exatamente onde nossos corações precisavam estar. A pequena Helena nos braços dela despertou lentamente, abrindo olhos verdes idênticos aos da avó que nunca conheceria fisicamente, mas cuja presença estava tecida na própria fibra desta família. Marina sorriu, vendo naqueles olhos novos o reflexo de todas as mulheres fortes que a precederam. Helena, que a salvou do abandono. Ela mesma, que encontrou coragem para amar apesar dos medos. E agora esta nova vida, que carregaria a história adiante com suas próprias escolhas e descobertas. O círculo estava completo, mas nunca realmente terminado. Como as estações que sempre retornam, como o vinho que melhora com idade, como o amor que se renova constantemente, sempre crescendo,
sempre se transformando, sempre encontrando formas criativas de florescer mesmo nos invernos mais rigorosos do coração humano. A tempestade que havia unido Marina e Santiago era agora apenas uma memória doce, transformada pelo tempo em fundação sólida, sobre a qual construíram não apenas um amor duradouro, mas um legado que tocaria gerações futuras. Helena havia plantado mais do que vinhas. Havia plantado possibilidades infinitas de amor, perdão e família escolhida que cresceriam muito além de sua própria vida, como todas as melhores sementes fazem quando encontram solo fértil e mãos dispostas a cuidar.